Oi, galerinha do 7º ano, tudo certinho com vocês? Hoje a gente vai trabalhar a nossa unidade, que é a unidade 10, certo? A apostila é a apostila do volume 3, do terceiro bimestre. Vamos lá, então? Peguem a apostila de vocês para poder acompanhar as atividades, as correções e a aula de hoje, certo? Vamos lá, então? A prof vai compartilhar com vocês a tela da prof, onde nós temos aqui a apostila do volume 3, onde nós vamos fazer as correções, certo? As correções que nós vamos fazer, galera, é as correções da página 20, certo? A prof deixou para vocês, de tarefa, na aula passada, a página 20, para vocês realizarem de atividades. Olha só, a página 20 aqui a prof já abriu para vocês, certo? Povos de línguas de família Tupi-Guarani no século XVI. Assim, quando os portugueses efetivaram a colonização aqui no Brasil, a partir de 1534, certo? Eles encontraram inúmeros povos indígenas onde eles trocavam as mercadorias. Até 1530, de 1500, que é a tomada de posse do Brasil, até 1530, o que se fazia aqui? Se explorava o pau-brasil, a madeira. Certo? Então, o pau-brasil é uma madeira que fica aqui no litoral. É uma árvore endêmica, só existe aqui no Brasil, e é uma árvore característica da Mata Atlântica. Vamos fazer a correção das atividades? Aí, nós temos aqui, número 1. Quais grupos indígenas habitavam os locais de exploração do pau-brasil? Todos esses grupos indígenas que nós temos aqui. Caeté, Potiguar, Tupinambá, Tupiniquim, Amoré, Goitacá, Tamoio, certo? Carijó. Ou seja, todos esses grupos indígenas que nós temos aqui são habitantes de locais de exploração do pau-brasil. Por quê? Porque o pau-brasil é uma árvore de característica endêmica que nós temos aqui no litoral da Mata Atlântica, certo? Número 2. Por que os indígenas aceitaram cortar e transportar pau-brasil para os portugueses? Lembrem-se que eles eram presenteados. Para os portugueses, os presentes que eles davam aos indígenas não tinham valor algum. Mas para os indígenas, eles desconheciam. Então, eles achavam que eles estavam sendo presenteados. Então, eles ganhavam espelhos que eles nunca tinham visto, escovar o cabelo, colares, qualquer quinquilharia que para o português não tinha valor, mas para o indígena que não tinha, inclusive machados de ferro. Lembrem que eu disse para vocês que o indígena brasileiro passou da idade da pedra para a idade do ferro instantaneamente? Ou seja, tá? Por que instantaneamente? Porque eles ganharam de presente os machados de ferro. E esses machados de ferro, eles conseguiam cortar as árvores de forma muito mais rápida, certo? Então, era através do escambo, da troca de mercadorias entre indígenas e portugueses. Por que essa troca era interessante para os indígenas? Porque eles iam receber produtos que eles nunca tinham recebido antes, que eles desconheciam. Qual a atitude tomada pelos portugueses? Número 4. Qual a atitude tomada pelos portugueses quando os indígenas perderam o interesse das trocas? Primeiro, que os portugueses não ficaram nada felizes, né, gente? Porque, no primeiro momento, o indígena ele entende que ele está sendo presenteado. Com o passar do tempo, o indígena vai perceber que ele está sendo explorado. Até porque as árvores do pau-brasil, elas vão diminuir cada vez mais. E eles vão ter que entrar para o interior, para eles conseguirem mais pau-brasil. Olha só, gente. Então, isso vai dificultar, né, para eles também o processo de extração desse pau-brasil. E eles trabalham muito, tem que cortar a árvore, tem que levar essa árvore até a embarcação. Quanto mais para o interior que eles vão, mais distante mais trabalho eles têm. E aí, o português, né, vai exigir isso. Exigir, como se o indígena fosse pertencesse a ele. Ou seja, vai tratar ele como se fosse um escravo. Eu quero que você faça e pronto. E o indígena vai começar a fazer o quê? Alguns indígenas vão fugir,
Outros indígenas vão enfrentar os portugueses, certo? Vai ter mistura cultural entre indígenas e portugueses, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. Quais foram as reações dos indígenas em resposta às ações dos portugueses? Acabei de falar. Muitos indígenas foram para o interior, fugiram. Outros indígenas enfrentaram os portugueses. Alguns indígenas morreram. Outros indígenas se misturaram aos portugueses, certo? E até defendiam os interesses dos portugueses. Então, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Vamos lá, então. Depois de 1534, o Brasil, então, passa a ser organizado através da ideia de capitanias hereditárias. Ou seja, se eles não viessem colonizar o Brasil, outro país faria. Já tinha interesse aqui no Brasil a Espanha, e também, além da Espanha, né, havia interesses aqui dos franceses e dos holandeses, principalmente de franceses e holandeses. Os franceses e holandeses estavam com os olhos bem arregalados para tomar posse dessas terras também. Portanto, era necessário mandar pessoas para cá. O que o rei de Portugal fez? Chamou pessoas da sua confiança, ele não tinha dinheiro. Gente, o território do Brasil é um território grande. Olha só, nós estamos vendo um mapa que é uma extensão territorial muito grande. Então, por mais que tenham tratado de Tordesilhas, mesmo assim é um território muito grande. Então, o rei de Portugal chamou pessoas de sua confiança e falou, olha, atravessando o Oceano Atlântico, nós temos terras. Eu vou destinar essas terras a vocês. Vou dividir essas terras em capitanias e vou dar um pedaço de terra para cada um. Só que vocês vão ter que proteger essas terras para mim, vão ter que construir fortes, não deixar ninguém invadir essas terras, vocês vão ter que levar pessoas para lá para colonizar, e vocês vão ter que fazer com que essas terras gerem lucro, para que eu, rei, tenha lucro também. E parte desse lucro vocês vão enviar para mim. Então, o rei de Portugal não gastou muito dinheiro, porque ele jogou tudo para os colonizadores, ou seja, para quem seriam os donos das capitanias hereditárias. Certo, gente? Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, para vocês entenderem. Ó, essa imagem aqui é uma imagem bem interessante para a gente poder entender isso que a prof está falando e explicando para vocês. Aqui é o Brasil e aqui é o Tratado de Tordesilhas. Lembrem-se que os portugueses ficaram no litoral primeiro, eles não entraram lá dentro do território brasileiro, primeiro porque eles tinham medo, eles não sabiam o que eles iriam encontrar, certo? Então, essas capitanias hereditárias foi a divisão feita pelo rei de Portugal, dividiu esse território em 15 capitanias, em 15 lotes de terra, percebam aqui? Uma divisão bem retilínea, assim, retinha. Olha só, dividiu em 15 lotes de terra. Chamou 12 pessoas, 12 donatários. Donatário vem de dono, certo? Ou seja, deu essas 15 capitanias a 12 donatários. Tá? Teve donatário que ficou com mais de uma capitania. Chamou esses 12 donatários, que eram pessoas de sua confiança, pessoas que tinham dinheiro, porque tinham que investir aqui. Não foi o rei que investiu. É como se fosse uma privatização. Ele passou a bola para essas pessoas. Olha, do outro lado do oceano tem terras. Eu vou dar essas terras para vocês. Só que vocês vão ter que proteger essas terras, vocês vão ter que colonizar essas terras, vocês vão ter que fazer com que essas terras deem lucro, e ainda me enviar a parte do lucro. Ou seja, o que o rei queria? Somente lucro, né, gente? Era esse o objetivo do rei. Muito bem, dividiu, então, em 15 capitanias, deu para cada donatário uma extensão dessas terras, e eles vieram para cá. E tinham essas funções de proteger, não deixar que franceses, não deixar que holandeses, não deixar que ingleses invadissem essas terras. Certo? E aí, o que vai acontecer, gente? Olha só. Nós vamos ter aqui, ó, elas eram chamadas de capitanias hereditárias. Hereditárias porque passa de pai para filho. E quem era o dono dessas capitanias eram chamados de donatários, certo? Porque essas terras foram dadas para eles pelo rei de Portugal.
Gente, deu certo essas capitanias hereditárias? Não. Eram 15 capitanias. Deram certo somente 2 capitanias, gente. Só 2. São Vicente, de São Paulo, e Pernambuco. Certo? Por quê que as outras não deram certo? Não teve investimento. A de São Vicente tinha investimento do governo, porque o dono da capitania de São Vicente, ele era próximo ao rei de Portugal, então tinha investimento do governo aqui, português. E o de Pernambuco deu certo porque eles começaram a cultivar açúcar. Então, lá em Pernambuco, eles perceberam que o solo era tipo top das galáxias, que é um solo de massapê, é um solo avermelhado, é um solo propício para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, eles começaram a trazer as mudinhas lá do Oriente para a América para plantar aqui a cana-de-açúcar, que deu certo, né? E aí, por isso que a capitania vai ter sucesso. O restante não deu certo, falência total. O que o governo fez? Certo? Criou o chamado governo geral. O que era isso? Um órgão aqui no Brasil, daí, certo? Para administrar essas capitanias hereditárias, para incentivar. Então, eles nomearam o governador geral, certo? Eles transformaram Salvador como a capital do Brasil, né? Para que essas capitanias dessem certo. Cobravam os impostos, ouviam a população, tá? Para que as capitanias dessem certo. Então, a primeira capital do nosso país foi Salvador, na Bahia, certo? Essa foi a primeira capital do nosso país. Então, olha só, página 23. Olha o que nós temos ali na página 23. A qual modelo de organização essa sociedade, que é, né, as capitanias hereditárias, se assemelhava? Ela se assemelhava com o feudalismo, que a gente também estudou. Feudalismo vem de terra. E aqui qual é o bem mais importante? A terra. Por isso que é parecido, certo? Parecido o quê? A organização, certo? Aí nós temos aqui, gente, o Organizando a História. Olha ali. Como que funcionava o sistema de capitanias hereditárias? Como é que funcionava? O rei de Portugal dividiu essas terras até o Tratado de Tordesilhas em 15 lotes de terra. E deu a cada pessoa de sua confiança, a cada donatário, um lote de terra, certo? Para que ele gerasse lucro. Quais eram os deveres dos donatários? Proteger a terra dos invasores, né? Para não deixar construir fortes, colonizar, trazer pessoas para cá, né? Então, proteger as terras, colonizar as terras, certo? E gerar lucro. Era esse os deveres dos donatários que ganharam essas terras do rei de Portugal. A instalação, número 3. A instalação do governo geral acabou com o sistema de capitanias hereditárias? Não! O governo geral foi criado para ajudar as capitanias. Ele não acabou com as capitanias. O objetivo dele era ajudar para que essas capitanias funcionassem melhor. Por quê? Porque o Portugal é muito longe, gente. Não tem como mandar um WhatsApp. Não tem como mandar um Twitter. Não tem como botar uma postagem no Face. Vocês não vão ver. Porque não tem esse tipo de tecnologia. Se acontece qualquer problema, manda uma cartinha. A cartinha tem que atravessar o Oceano Atlântico. As embarcações eram a vela. Poderiam demorar 45 até 60 dias. Até chegar a carta lá. O rei ia ler a carta. O rei ia responder a carta. A cartinha ia voltar mais 45, 60 dias de viagem. Isso corresponde a quase 4 meses para receber uma resposta. Então, era muito distante. A metrópole é muito distante da colônia. Então, não estava dando certo. Por isso, o governo geral, que era uma administração, foi escolhida pelo rei de Portugal para ajudar as capitanias, para que essas capitanias dessem certo. Certo, galerinha? Olha só. Agora, nós temos, eu vou deixar de atividade para vocês,
a página 24 para vocês fazerem para a nossa próxima aula. Preste atenção que tem uma pesquisa também, mas uma pesquisa bem tranquila para vocês fazerem, certo? E o que eu aprendi. E semana que vem a prof corrige e encerra essa unidade, tá? Um beijinho no coração de vocês.